Olá, aqui é o professor Felipe Dias e neste vídeo estarei fazendo um exercício sobre lançamento vertical a partir do solo. Um objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade de 50 metros por segundo. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e calcule. Letra A. A velocidade com que o objeto atinge o solo. Antes de tudo, vou fazer um desenho sobre a situação. Então, neste caso, nós teremos o nosso objeto saindo do solo com 50 metros por segundo. Ele vai subir, subir, subir e chegar no ponto mais alto, vai parar, ou seja, a velocidade é zero. E ele retorna ao solo também com a velocidade de 50 metros por segundo. Porém, nós vamos colocar menos 50 metros por segundo, porque ele vem em sentido contrário. Assim, a velocidade com que ele atinge o solo, a resposta certa vai ser v igual a menos 50 metros por segundo. Então este é o nosso primeiro item. O nosso próximo tópico é o tempo de subida. Se eu considerar somente o movimento de subida, eu tenho que minha velocidade inicial é de 50 metros por segundo. E quando ele chega no ponto mais alto, acaba a subida dele, nós temos a velocidade final de 0 metros por segundo, ok? Sabendo que a nossa aceleração é o g, que neste caso vai ser menos, vai ser negativa, porque o nosso objeto está subindo, está contra a gravidade, então a aceleração gravitacional vai atrapalhar o movimento. E nós queremos saber o t. Então aqui nós podemos utilizar a função horária da velocidade. v igual a v0 mais a vezes t. 0 igual a 50 menos 10 vezes o tempo. Passo o tempo para a esquerda. 10 vezes o t positivo igual a 50, ignoro o zero. t igual a 50 dividido por 10. Então a gente vai ter 5 segundos para o nosso móvel subir. Já o tempo de queda, neste caso onde nosso objeto parte do solo e retorna ao solo, é o mesmo tempo de subida. Então também temos que o tempo de queda, chamar de tq, é igual a 5s. Aqui eu posso chamar de ts, né, tempo de subida. E o nosso outro tópico é o tempo total do movimento. Se ele tem 5 para subir e 5 para descer, nosso tempo total é 5 mais 5. Então nós temos 10 segundos. E agora o nosso último tópico é calcular a altura máxima. Então nós queremos saber o espaço. Contudo, a gente tem um tempo que calculamos anteriormente, porém, pensa na possibilidade de você ter errado o tempo. Então, provavelmente, se você errar o tempo, se você calcular o espaço percorrido pelo nosso móvel com aquele tempo errado, você também estaria errando esse item. Então, vou fazer sem o tempo, e a equação sem o tempo é a equação de Torricelli. Então, a gente vai considerar somente a subida, ou também poderia considerar somente a descida, já que o espaço percorrido é a mesma. Eu vou ter que a minha velocidade inicial é de 50 metros por segundo e a final é zero na subida. E a aceleração é a aceleração da gravidade negativa. Com isso, nós teremos 0 ao quadrado, v0 ao quadrado é 50 ao quadrado. Aqui eu vou colocar menos 2 vezes 10, porque esse 10 é negativo, né? Então, mais com menos, menos, vezes o espaço percorrido, que a gente vai entender como a nossa altura. 0 ao quadrado, 0. 5 ao quadrado, 25. E repito, 2 zeros. Menos 20 vezes ΔS. Pego o ΔS e jogo para o outro lado junto com 20. 20 ΔS igual a 2.500. ΔS igual a 2.500 sobre 20. Corto o zerinho aqui, né? Então, vou ter que o meu ΔS é 125 metros de altura. Se você considerasse somente o tempo de subida ou de descida, né, você também poderia usar a formulazinha da queda livre. Você poderia usar que o H é igual a gt² sobre 2, considerando somente a descida, né? Então, a gente teria que a nossa altura é igual a 10. Lembrando que, né, a altura de queda é 5
ao quadrado sobre 2. Então, 10 vezes 25 sobre 2, 250 sobre 2. Então, eu vou ter 125 metros. Então, é isso aí, tanto faz o caminho. Espero que eu tenha te ajudado.